Ex-governador preso, né? A gente teve aí um presidente da Assembleia que foi levado aí obrigatoriamente para dentro. A operação da Polícia Federal que levou 5 conselheiros do Tribunal de Contas para cadeia, olha, abalou, mexeu com a estrutura política do Rio de Janeiro. Eles passaram a primeira noite na prisão, todos suspeitos de corrupção. Aí nós vamos falar com o Diego Aydar. Bom dia, Diego Aydar. Olha, o estado do Rio de Janeiro aí vivendo aí um ex-governador preso, né? A gente teve aí um presidente da Assembleia que foi levado aí obrigatoriamente para depor e tem aí quase todo o Tribunal de Contas em cana, na verdade, né? Eu até estava vendo ontem, Diego Aydar, você vai falar agora, a gente recebeu uma nota que eu fiquei olhando, eu não sabia o que eu falava, porque o pessoal do Tribunal de Contas dizia, olha, a sessão de quinta foi adiada por falta de quórum, está todo mundo preso. Então. É isso mesmo, Faixa, bom dia para você, uma boa quinta-feira para todo mundo. Quase um tribunal inteiro na prisão. Dos 7 conselheiros, 5 foram presos nessa operação da Polícia Federal, incluindo aí o presidente do TCE, o Aloysio Nunes, também o José Gomes Graciosa, o vice Domingos Brazão, o Marco Antônio Alencar e o José Maurício Nolasco. O inquérito do Superior Tribunal de Justiça investiga pagamento de propina aos conselheiros para que eles não incomodassem empresas que prestam serviço para o Estado. Lembrando que fiscalizar as contas do Estado é obrigação dos conselheiros. Eles já passaram por exame no Instituto Médico Legal. A SEAP informou que quem tem nível superior vai para Bangu 8, quem não tem vai para outra unidade. Hoje, como você falou, Fachel, não tem sessão, já que a lei exige pelo menos 4 conselheiros participando. Na mesma operação da Polícia Federal de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, foi levado coercitivamente para depor na Polícia Federal. Depoimento coercitivo é aquele que a pessoa é obrigada a comparecer. Pisciani é suspeito de organizar pagamento de propinas. Ele deixou a sede da PF por volta das 3 horas da tarde, foi para casa e informou que hoje vai presidir a sessão aqui na Assembleia Legislativa e vai comentar esse depoimento que ele prestou e também as investigações, Fachel. A situação, na verdade, que o Rio de Janeiro está vivendo é constrangedora, né? É constrangedora. Porque, junto com isso tudo, a gente vê, olha para o cofre do Estado, está quebrado, está vazio. Não tem nada. Olha, nós vamos acompanhar com muito interesse, muito detalhe, tudo isso que está acontecendo. Obrigado, Diego Aydar. Estamos de volta às 6 horas 48 minutos. Olha, o tom da notícia chega a ser constrangedor. O Tribunal de Contas do Estado teve que suspender a sessão que aconteceu hoje por falta de quórum. Isso porque 5 dos 7 conselheiros foram para a cadeia. Eles foram presos ontem numa operação da Polícia Federal. Vamos falar com o Diego Aydar. Ó, Diego Aydar, é aquela história, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Como é que fica agora o funcionamento do Tribunal de Contas que tem que fiscalizar como que o dinheiro público é usado? Fachel, a verdade é que ainda não tem resposta para essa sua pergunta. A gente ainda não sabe como vai ficar o funcionamento do TCE. A Procuradoria-Geral do TCE está estudando aí juridicamente como eles vão voltar ao trabalho. A sessão de hoje foi suspensa justamente porque 5 dos 7 conselheiros foram presos. A lei exige um mínimo de 4 conselheiros para poder funcionar. Quem divulgou essa nota oficial foi a única conselheira que sobrou, a corregedora Mariana Montebello Willeman. Ela é a única, já que o 7º conselheiro já é um substituto. Não dá nem para saber se a sessão que estava prevista para a próxima terça-feira vai acontecer ou não, embora haja outros adjutores substitutos, a lei impede que mais de um substituto participe da plenária. A verdade é que tem quase um tribunal inteiro na cadeia, incluindo aí o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Aloysio Neves, o José Gomes Graciosa, o vice Domingos Brazão, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco. Eles já passaram por exame no Instituto Médico Legal. Durante a operação da Polícia Federal, o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, foi levado para prestar depoimento na sede da PF. Ele foi obrigado a ir prestar esse depoimento. É a chamada condução coercitiva. É um termo em juridiquês, mas que está previsto aí no Código de Processo Penal. Hoje ele vai presidir a sessão e vai comentar o caso. A gente vai ver agora os detalhes dessa operação da Polícia Federal na reportagem do Helder Duarte.
A Polícia Federal destacou 200 agentes para cumprir 43 mandados, incluindo prisão, busca e apreensão e condução coercitiva. Eles se dividiram em equipes no Rio, em Duque de Caxias e São João de Meriti. Procuradores federais chegaram cedo a este prédio em Ipanema, onde mora Aloísio Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal, na zona portuária, por volta de 10 da manhã. O conselheiro do TCE, José Gomes Graciosa, também foi preso em casa. O ministro Félix Fischer, do STJ, determinou ainda a prisão de outros 3 conselheiros: Domingos Brazão, vice-presidente do TCE, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco, além do conselheiro aposentado Aloísio Gama de Souza. Os policiais estiveram na sede do TCE e apreenderam documentos. As prisões dos conselheiros do TCE são temporárias. O prazo de duração é de 5 dias e esse prazo pode ser prorrogado por mais 5 dias. A prisão temporária é concedida quando há indícios de participação do investigado, por exemplo, em crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa. Além das prisões, os policiais tinham determinação para apreender nos apartamentos documentos e bens como joias, objetos de arte, dinheiro. Os policiais também estiveram no Palácio Guanabara. Eles fizeram busca e apreensão no gabinete do secretário estadual de governo, Henrique Afonso Monerá, de onde levaram HDs e até o caderno de recados da secretária. Ex-prefeito da cidade de Bom Jardim, Afonso Monerá foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento. Ele é um dos homens de confiança do governador Luiz Fernando Pezão. A Justiça concedeu ainda um mandado de condução coercitiva contra Marcelo Santos Amorim, subsecretário adjunto de Comunicação do Estado. A mulher dele é sobrinha do governador. A Polícia Federal chegou a esse esquema depois de 2 delações premiadas. Uma delas do ex-presidente do TCE, Jonas Lopes. Os investigadores dizem que ele também recebeu propina. A operação nasceu a partir de 2 delações premiadas. A do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes de Carvalho, e a do filho dele, o advogado Jonas Lopes de Carvalho Neto. Essas delações foram homologadas recentemente pelo STJ. Mas como e por que o ex-presidente do TCE e o filho dele resolveram revelar o suposto esquema de corrupção dentro do Tribunal de Contas do Estado? É que os dois entraram no radar das investigações da Operação Lava Jato depois de delações premiadas de executivos da Odebrecht, da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. Pai e filho decidiram então colaborar com a Justiça. Em dezembro do ano passado, depois de ser citado por executivos das empreiteiras, Jonas Lopes foi obrigado a acompanhar policiais federais até a sede da PF para prestar depoimento. Ele ainda era presidente do TCE. O filho dele, o advogado Jonas Lopes Neto, também foi alvo de condução coercitiva. As investigações revelam que o esquema teria funcionado entre 2007 e 2014, quando Sérgio Cabral era o governador do estado. As empreiteiras pagavam propina para ganhar contratos de obras públicas. O dinheiro era dividido entre Sérgio Cabral, auxiliares dele e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O percentual do TCE seria de 1% do valor total dos contratos. Jonas Lopes seria o responsável pelo recebimento da propina e pelo repasse a 5 conselheiros. Eles cobravam para fazer vista grossa, para não cumprir a função do tribunal, que é fiscalizar o uso que o Estado faz do dinheiro público. Isso no momento em que o Rio de Janeiro movimentava bilhões de reais em obras para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Só no caso do Maracanã, Leandro Azevedo, ex-diretor da Odebrecht, disse que acertou com Jonas Lopes o pagamento de 4 milhões de reais em 4 parcelas. Segundo o executivo, a primeira parcela foi paga em fevereiro de 2014 para o filho de Jonas Lopes. Os outros pagamentos não aconteceram por causa da Operação Lava Jato. Leandro Azevedo também contou que Jonas Lopes pediu propina a 3 empreiteiras para aprovar as contas das obras da linha 4 do metrô, por volta de 60 milhões de reais. Segundo Leandro, a Odebrecht não fez o pagamento. O Ministério Público Federal não divulgou quanto os 6 conselheiros podem ter recebido de propina nos 2 governos de Sérgio Cabral.